Shalom, queridos. Glórias a Deus. Estamos agora no capítulo 34 de Gênesis. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor está prosperando esse Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Pode ser que ninguém esteja percebendo, mas aqueles que creem que a palavra é a verdade, sabe que o Senhor não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, vai aos poucos percebendo que realmente a prosperidade já começou. Prosperidade tal que as famílias estarão sempre sorrindo, porque marido reconhecendo o seu dever para com a sua esposa, a esposa reconhecendo seus deveres para com seu marido, filhos honrando seus pais, pais não provocando a ira dos seus filhos, porque esta é a tua palavra. Te agradecemos por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Temos o título do capítulo 34, Diná e os Siquemitas. Diná e o povo de Siquém. Vocês viram que o último capítulo 33, nós terminamos com Jacó chegando a Siquém e ali estão se estabelecendo e Diná ficou curiosa, né? Vamos ver aqui o capítulo 34, que fala dessa chegada de Jacó em Siquém, que foi os últimos versículos do capítulo 33. E agora vamos para os primeiros versículos do capítulo 34. Diná, filha de Lia, teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, os filhos de Jacó estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Aqui nós vemos logo uma lição, não é? Sempre temos lições. Não devemos passar batido as lições que cada capítulo nos traz. Vemos que Jacó chega com toda a sua família em Siquém e que a sua filha, Diná, a única filha, sai para ver, conhecer, ver a terra. O que é que nós tiramos disso aí? A Diná não deveria ter saído sem os seus irmãos. Um pai, uma mãe que quer ver sua filha bem-sucedida, ela não deixa sua filha sair sozinha para tomar parte da cidade, saber o que está acontecendo naquele lugar, para conhecer pessoas sozinha, nem naquele tempo, nem em tempo algum. Eu lembro que meu pai não deixava que eu saísse sem estar acompanhada de um dos meus irmãos. E isso me foi muito útil. Porque nós somos carne, nós somos frágeis. Que defesa tem uma mulher diante de uma conversa bonita de um homem, uma menina sem experiência? Não dava certo essa ideia de nós sair para conhecer as filhas, as meninas daquele lugar, as mocinhas. Não foi correto. Eu espero que aqui já seja uma lição para nós. Se queremos que nossos filhos se divirtam, que saiam para conhecer a cidade, para ir a um parque, para ir a um shopping, para ir a qualquer lugar,
nós temos o dever de promover momentos de lazer para os nossos filhos. Então, nós é que deixamos as coisas que nós estamos tão preocupados em fazer e saímos com nossos filhos, seja qual for a idade, enquanto estiver solteiro, debaixo da nossa responsabilidade, a gente sai com eles para tomar um sorvete, para estar fazendo um lanche, para ir a um parque, para ir a um cinema, depende do filme, se for um filme realmente que seja conveniente para um filho de Deus assistir. Tem que selecionar os lazeres, mas os pais devem promover isso para os filhos. Não é simplesmente deixar os filhos dentro de casa, proibir que saia, sem dar recompensa. Você não deixa que saiam sozinhos, mas você sai com eles, seja os amigos, os irmãos, seja realmente a pessoa mais importante para seus filhos, saindo com eles, andando com eles. Isso é muito importante. Eu estou falando com minha experiência própria. Saía com meus filhos e saía parecendo que eram namorados, porque meus filhos crescidos já com seus 16 anos, nessa idade que eles crescem de vez, passavam a mão pelo meu ombro, me abraçavam e andávamos abraçados. Hoje a gente sabe que as pessoas vêm com a cabeça cheia de novela e é capaz até de pensar, olha para aquela coroa com aquele namoradinho, ou vice-versa, o pai com a sua filha abraçada, saindo para passear, valorizando sua filha, e as pessoas pensarem, olha para aquele coroa com a menininha. Deixe pensar, é o seu filho, é a sua filha que tem em você, em vocês, pais, os melhores amigos. Sai esta menina sozinha, em uma terra onde não tinha nenhum conhecido. E quem vê, Siquém, o filho de Amor, que não eram circuncidados, não era um povo separado, não era um povo santo. E agora, além disso, além de não ser um povo santo, um povo separado para Deus, ainda já se nota pela atitude. Vai e tira a virgindade da menina, a primeira vez que vê, já vai fazendo isso. Tirou a virgindade, desonrou, e depois se apaixonou, ficou apaixonado por ela. E aí, não sabe como é que faz uma pessoa apaixonada? Foi, falou com o pai, o senhor tem que ir lá, o senhor tem que falar, dizer que eu quero casar com ela, aquela coisa toda. Mas Jacó, sabendo que isso não era costume em Israel, alguém ter relação primeiro com a jovem para depois casar, o costume era pedir em casamento e esperar o período do noivado e só se encontrarem para se beijarem no momento que casou e ter sua relação sexual normal durante toda a vida enquanto viver os dois, casando e vivendo junto até a morte separar. Era assim que devia ser e é assim que deve ser feito hoje. Então foi algo muito sério, foi uma desonra muito grande que quem fez. E Jacó não estava conformado com isso, esperou seus filhos chegarem para falar com os filhos, porém Jacó não esperava que esses filhos iam tão longe como foram. Eles ficaram irados, ficaram chateados porque foi uma desonra muito grande. Vocês estão sabendo que essa é uma família que elas viviam, como vocês viram, cheia de probleminhas, mas só que a eles, entre família, mas alguém entrar no meio para desonrar, aí a coisa fica séria. Veja que esses irmãos de Diná não eram brincadeira. Vocês vejam as aprontações, mas não se limite que a família esteja também sendo desonrada por pessoas de fora. Eles se desonravam entre si, brigavam, faziam suas confusões, como vocês viram a mãe Lia com a Raquel, as duas irmãs invejando uma outra. Esses meninos nasceram debaixo nessa dimensão, de mães brigando uma com a outra, irmã invejando a outra, mas era entre si, era família. E era uma família escolhida e Deus estava aperfeiçoando, porque Deus gosta de pegar os improváveis para fazer ser, para envergonhar aqueles que se acham, não é? Deus gosta de pegar os improváveis. Então é uma família improvável, porque vocês viram a situação nos capítulos anteriores de Lia e de Raquel, as mães desses filhos aqui, de Jacó. Mas eles não admitiam que ninguém de fora viesse desonrar. E aí eles fazem uma bagunça.
Eles fazem Simeão e Levi. Eu já estou aqui no versículo 25. O capítulo é longo, eu espero que cada discipulador distribua a leitura, cada um lê 2, 3, 4 versículos no discipulado para poder ficar melhor. A palavra de Deus é bom ser lida e receber as revelações que Deus traz nela. Eu não posso fazer detalhes lendo assim por causa do tempo. Então, agora no versículo 25, você vê que dois irmãos de Diná, Levi e Simeão e Levi, faz uma traição. Depois de tudo combinado, o Amor, o pai do Siquém, combinou com Jacó que todos iriam circuncidar, que iam ficar para tirar aquela vergonha, porque eles não eram circuncidados. Você sabe que só o povo de Deus era circuncidado. Você já sabe o que é circuncisão, não é? Era algo que acontecia naquele tempo. Todos os povos faziam isso. Quando o filho ia estar na idade de adolescência, eles faziam isso para começar a iniciar o ato sexual ativo, ser ativo na vida sexual, e aí havia esse corte do prepúcio, do órgão masculino do homem, para a partir dali ele estar liberado para viver a vontade dele, ou casando ou sem casar, poder ter sua relação sexual. Isso os povos pagãos. Mas o povo de Deus, Deus fez diferente, usou esse mesmo hábito, essa mesma maneira de cortar a carne do prepúcio, que chama circuncisão, para que eles fossem separados, diferentes, puros, tanto na vida espiritual como na vida física, porque isso também ajuda a higiene. Então, era assim, mas Siquém, ele não era do povo de Deus, não tinha circuncisão, nem ele, nem esse povo, nenhum deles estavam circuncidados. Só o povo hebreu, que se torna os israelitas, que você já viu a história desde o capítulo 11, que nós começamos falando de Abraão, do chamado, de todo o propósito de Deus, para que essa nação santa chamada Israel tivesse total diferença das demais nações. E aí você vê que Simeão e Levi não se conformam. Então vamos ver aqui a partir do versículo 25. Não se conforma com isso, com um acordo, não admitia que que a irmã dele casasse com esse povo que não eram puros, que não eram. Vejam só, eles faziam as bagunças dele, mas eles sabiam que eles eram diferentes. E sabiam que Deus estava com eles, o Deus poderoso. E também que certamente se humilhavam, porque Deus está sempre disponível para aqueles que são escolhidos, está se arrependendo do que faz. E agora ele não admite isso, essa situação desse Siquém desonrar a irmã deles, e aí ele fica fazendo de conta que está tudo bem com Siquém, tudo bem com a família de Siquém. E depois que eles circuncidaram, que estão naquele período mais difícil de dor, no terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, porque era assim, quando fazia a circuncisão, no terceiro dia, quando estava mais dolorido, eu estava sarando, né? Quando vai sarando, vai doendo mais, até cicatrizar, mas... E aí todos eles sabiam que no terceiro dia era o dia mais terrível, de dor, a dor era forte. Aí ele se aproveitou, traiu todo aquele povo. Aproveitou os dias de dor. Aí os dois, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém. Veja que tragédia, não é? Simeão e Levi fez de conta que estava aceitando toda aquela conversa do pai de Siquém para que todos eles iam se circuncidar e a menina ia casar com o filho, que ia ser tudo lindo, mas eles não aceitaram. Claro que o próprio Deus não aceita. Simeão e Levi, na verdade, foi usado por Deus para se cumprir aquilo que Deus requeria do seu povo, pureza, santidade, não se misturar com outros povos. É claro que ele podia fazer sem engano, né? Sem engano, não foi legal a maneira como eles usaram. Pegaram de surpresa e mataram todos. E aí Jacó podia combinar com o pai, falar com o pai que não aceitava aquilo e tudo, mas não, eles ficaram caladinhos,
E depois matou todos. E o pai ficou em situação difícil. E aí, o Jacó teve que se retirar. Disse quem? Vamos acompanhar aqui os últimos versículos do capítulo, do versículo 27 do capítulo 34. Os filhos de Jacó vieram passando por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Foi uma vingança impactante. De surpresa, pegou o povo, matou, depois saqueou, passou por cima dos cadáveres, os rebanhos, jumentos, o que havia na cidade e no campo, tudo. Eles levaram, pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo que havia nas casas. Então eles fizeram assim uma coisa muito feia, apesar de ser da vontade de Deus que vingasse aqueles que desonrassem qualquer pessoa que fizesse parte do povo de Deus, mas não de uma maneira assim desonesta. Ter aceitado tudo, depois de surpresa, trai, faz uma desordem dessa. E aí, então Jacó disse para Simeão e Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Jacó está dizendo que agora o povo cananeu e o povo fariseus estariam odiando a ele. Na verdade, eram inimigos mesmo. Deus não queria que eles tivessem aliança com os povos que habitavam em Canaã. E, na verdade, os meninos só foram exagerados, né, na maneira como fizeram. Mas Deus não queria realmente que Diná casasse com Siquém, porque não fazia parte do povo de Deus. E Deus só queria que casasse entre eles mesmo, com a sua parentela. Mas Jacó ficou triste porque teve que sair de uma maneira rápida, não pôde ficar mais naquele lugar. Como somos pouca gente, Jacó disse para eles: somos pouca gente. Eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Jacó sentiu que não ia ser legal eles ficarem ali, porque agora haveria vingança. O pessoal que Jacó tem, o povo dele era menor em quantidade. E depois voltariam a revidar por tudo isso que Levi e Simeão fizeram. E eles responderam: e é de direito ele tinha de tratar nossa irmã como fosse prostituta? Então eles estavam radicais mesmo, chateados, enraivecidos. E quando o pai acha ruim a maneira como eles procederam, aí eles respondem para o pai: fizemos por isso, porque não era certo o que eles fizeram com a nossa irmã, tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta. Está vendo aqui a situação? É mais uma história, é mais a continuação de uma história do povo de Deus. Eu quero que vocês saibam uma coisa: para Jesus Cristo chegar na terra, tinha que ter uma história de um povo especial, de onde ele viria. Não podia ser de qualquer jeito. Deus, quando chamou Abraão para formar um povo especial, Deus fez isso porque nenhuma pessoa que não tem uma história, um começo, um meio, um fim, não tem credibilidade. O Senhor Jesus Cristo, para vir, ele tinha que vir, para nós sermos salvos, tinha que vir um homem nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa mulher tinha que ser virgem, esse menino tinha que ser gerado no poder do Espírito Santo, não podia nascer da mesma maneira que nós, porque se nascesse da maneira normal, traria o pecado original. E Jesus não podia vir com a mancha do pecado original. Então, pense bem no que nós estamos fazendo. Nós estamos numa trajetória do amor incondicional de Deus. Não foi simplesmente pegar Jesus, jogar aqui na terra e colocar numa cruz. Foi uma trajetória, uma história que deve estar na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração, o tempo todo nós apresentarmos diante das pessoas a razão da nossa fé. Não é conversa fiada, não.
É a razão da nossa fé, não é você ficar assim sem saber o que dizer. Você é salvo porque você é salvo. Você diz que é salvo, você é melhor do que a gente. Não, você tem que saber dizer. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos dizer, saber dizer a razão da nossa fé. Lá diante na aliança, na segunda aliança, já se fala que temos que ter diante das pessoas a razão da nossa fé. A razão da sua fé é uma história linda como essa. Nem os judeus, nem nenhuma pessoa iria aceitar uma história de um Jesus que aparece de repente e vai para a cruz. Tinha que ter uma história de amor, uma história de um Deus poderoso, de um Deus que ama, de um Deus que tem um amor incondicional. E aqui você está vendo isso. Aqui, a continuação, tudo aqui, nada disso aqui é conversa para a gente ficar passando tempo. Aqui é coisa que tem significado, que tem propósito. A cada dia, a cada capítulo, você vai ver que tudo que você está lendo, que você está conhecendo, que nós estamos conhecendo, tem um propósito. E aqui nós vemos que escolha foi essa que Deus fez, de um povo especial. Vemos que alguém acha de abusar da filha de um dos nossos patriarcas. E aí, o que Deus faz? Claro que não era da maneira como Levi e Simeão fizeram, mas é que eles sempre você vê que desde o princípio é assim, eles sempre se precipitam, né? Sempre querem ajudar a Deus. Em tudo, você vê que Sara quis ajudar a Deus, a mulher de Abraão. Você vê Isaac querendo ajudar a Deus, Rebeca querendo ajudar a Deus, Jacó querendo ajudar a Deus, e agora está vendo seus filhos querendo ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. O problema é que Deus chamou pessoas, seres humanos, escolheu um povo, porque Deus não tem outra coisa a não ser com os seres humanos. Ele criou foi o homem e a mulher, então o negócio dele é com o homem e com a mulher, que ele fez com as suas próprias mãos. Façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então o negócio dele é conosco. Então pronto, mesmo que seja assim, com essas deficiências, com essas tentativas de ajudá-lo, que Deus não quer que ninguém ajude, que ele não precisa. Então aqui na verdade, Simeão e Levi estavam querendo ajudar a Deus. Não, a gente tem que limpar a nossa honra, não pode a nossa irmã se juntar com esse cara aí, mesmo casando, mesmo ele se circuncidando, não faz diferença para nós. Eles não fazem parte de um povo especial que Deus escolheu. Eles não vêm de Abraão, eles não vêm de Isaac, eles não vêm de Jacó, eles são de outra estrutura. É claro que vieram de Adão e Eva. Todo o povo na terra veio de Adão e Eva. Não esqueçam disso. Deus não fez uma outra raça. Tem as etnias, mas raça só é essa aqui. Então, é isso aí. Mas eles são daqueles, você lembra dos canitas? Lembra dos os cãezitos? Eu digo cãezitos na maneira de falar. Os descendentes de Cã, que foi maldito. Então, eles estão dessa turma aí. Todos aqueles que não faziam parte do povo de Deus vinham de uma situação dessa aí. Não tinha compromisso com Deus, era um povo que veio da descendência de Cã, da descendência de Caim, a primeira turma. Depois do dilúvio, os descendentes de Cã também eram totalmente distanciados de Deus. E são dessa turma aí que não pode se misturar com o povo de Deus, não podia. Então, na verdade, Levi e Simeão, eles fizeram uma coisa que Deus iria fazer de outra maneira. Deus não ia aceitar esse ajuntamento, esse casamento de Diná, que fazia parte da família especial, com um povo desse que não era circuncidado, que não tinha nada de compromisso com Deus. Então, você vai analisando, nós vamos analisando, estamos ainda no capítulo 34 de Gênesis. E aqui já temos uma história do amor de Deus. Que amor incondicional. Toda essa trajetória para poder o seu filho ter uma história e você saber que não foi uma história curtinha, rapidinha, uma história longa, de muito amor, de muita maravilha que Deus faz para poder chegar o dia em que Jesus Cristo passaria pela cruz e aquele sangue nos daria o direito de estarmos perdoados e purificados dos nossos pecados e um dia se encontrar com Ele na sua vinda, como está escrito em Atos 1:11, e Ele estará entregando para nós uma cidade onde não precisa do sol nem da lua, porque Ele será a nossa luz
como já está sendo, continuar sendo a nossa luz nesse lugar todo especial, onde não vai haver mais dor, não vai haver mais pecado. Pronto, encerramos o capítulo 34. Espero que a lição que a gente absorveu seja suficiente para a gente caminhar firme, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos a cada dia lendo um capítulo, a cada semana, lendo um capítulo da Bíblia em conjunto com nossos discipuladores e discípulos e diariamente em nossas casas, 3 capítulos da Bíblia. Não tem como você não prosperar, não tem como você não presenciar a promessa que está sendo dada. A promessa é essa, que teremos os melhores anos no Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, porque a palavra é viva, eficaz e ela não volta vazia. A palavra é o próprio Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e todos os discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.